Olá, saudações a todos e a todas. Sejam todos e todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e venho falar hoje um pouquinho sobre a aquisição da propriedade pelo título. Essa é uma das formas de aquisição que nós temos da propriedade. Já falei aqui sobre a uso capião, por exemplo, e existe a aquisição pelo registro do título, na verdade, uma das formas da aquisição. É a forma reconhecida de aquisição da propriedade para bens imóveis. Tá? Então, nós precisamos de um registro. No direito imobiliário, né, existe um princípio do qual quem não registra não é dono. Então, se você adquire um bem, você faz um contrato de compra e venda, mas esse contrato de compra e venda não é levado ao cartório, o cartório de registro de imóveis, que cada localidade ele tem um cartório competente, então, dependendo da cidade que você esteja, vai haver aí um registro, ou dois, ou três, a depender do tamanho, né, do município que você está. E esse cartório, ele vai concentrar todas as matrículas, todos os registros de propriedade, né, um histórico que vai ser feito sobre os bens dessa localidade. Então, o bem que você está agora, ele pode estar registrado no seu nome ou no nome de algum familiar, depende de você estar assistindo, de onde está assistindo, né? Então, depende de você investigar isso no cartório. Então, para você ser considerado proprietário, você tem que ter um bem em seu nome. Então, se você faz um contrato de compra e venda particular ou um contrato de compra e venda no cartório, mas não registra esse cartório, o cartório de notas, o cartório de imóveis, ele não tem como saber que o imóvel ele foi vendido, né, do antigo proprietário para você. Então não vai constar o seu nome no registro. Então se você buscar uma certidão, você não vai identificar uma certidão com o seu nome. Então a propriedade, ela precisa ter esse apontamento. Então quando você fizer um contrato de compra e venda, esse contrato de compra e venda por instrumento particular, que é o necessário para o registro dos imóveis, ele precisa ser levado ao registro no cartório de imóveis para que seja feita essa transcrição. Vai haver aí a informação de que o vendedor tal passou, transmitiu pelo valor tal, na data tal, né? Vai constar todas aquelas informações e ao final vai haver uma certidão transferindo o imóvel, né, do antigo proprietário para o atual proprietário. Então, essa transcrição é essencial. A partir dessa transcrição, você pode ser considerado proprietário. Se não houver a transcrição, a propriedade ela não vai ser considerada. Tá? Então, o que pode acontecer? Digamos, quais são as consequências disso? Quando não há transferência, muitas pessoas elas adquirem os imóveis, mas elas não fazem essa transferência, elas acabam correndo um certo risco. Porque enquanto não houver essa transferência, o imóvel pertencerá ao antigo proprietário. Então, se você, por exemplo, comprou e não registrou, poderá acontecer se o antigo proprietário ele sofrer uma ação, não tem bens, eles podem localizar, por exemplo, esse bem no nome, né, do antigo proprietário e realizar uma penhora. Bom, depois você pode ter que entrar com a medida judicial para explicar o que aconteceu, mas se você tivesse feito o registro, isso não aconteceria, porque a transferência já teria ocorrido. Uma outra situação também que pode acontecer em relação com essa demora, né, em realização do registro, vamos supor que, digamos assim, você adquiriu, não registrou, faleceu. Bom, então seus herdeiros eles não vão conseguir também fazer aquele inventário porque não vão encontrar o bem em seu nome. Vai precisar daquele documento para poder fazer o inventário, tá certo? Então, enquanto o imóvel ele não for transferido, não houver a transferência, vai se ter que o antigo proprietário era o proprietário. Outra coisa que pode acontecer, se esse antigo proprietário ele agir de má fé, ele percebeu que você não fez o registro, ele pode acabar inclusive vendendo para uma outra pessoa. E esse segundo, se vier a registrar, ele passa a ser proprietário. Você só vai ficar com o direito de crédito em relação àquele bem, porque você não adquiriu a propriedade. Como eu falei,
quem não registra não é dono. Então esse segundo comprador, se ele registrar primeiro, ele poderá ficar com o bem. Ele vai adquirir a propriedade do bem, né, se ele não tinha ciência do contrato anterior, e o primeiro comprador, ele só vai ter um direito de crédito referente ao vendedor. Então isso também pode acontecer, né, porque se você for, quando você vai comprar um imóvel, o melhor que você vai fazer é pegar os dados do vendedor e tirar uma certidão no cartório, se confirmar que ele realmente é aquela pessoa que está, né, indicada no registro, então ele tem, digamos assim, a legitimidade para te vender. E aí você pode comprar e ter uma segurança de que esse imóvel poderá ser transferido para o seu nome, tá certo? Então fica claro aqui que a aquisição do imóvel, ela se dá com a transcrição. Você precisa levar o contrato de compra e venda, né, ou um contrato de doação, qualquer outro contrato que seja feito, a escritura pública, por exemplo, de inventário, no qual na partilha você ficou com o imóvel. Esse documento que você tem, no qual o imóvel passa para você, ele tem que ser levado para o registro, para apontamento no cartório de registro de imóveis, para que aquela propriedade ela seja passada, seja transmitida para o seu nome. Caso contrário, você não adquire a propriedade, tá certo? Então, espero que esse conteúdo tenha sido interessante. Se você gostou, aprendeu, entendeu, peço que dê uma curtida só para eu saber realmente que o conteúdo foi relevante. Caso não tenha sido tão interessante ou de repente tenha gerado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu responderei aí na medida do possível, tentando te esclarecer o assunto, tá bom? Então agradeço a atenção e até a próxima.